Sejam bem-vindos! Alguns amigos entraram em contato com o nosso canal perguntando se seria possível o presidente da República emitir uma medida provisória para o pagamento do 14º salário dos aposentados e pensionistas do INSS em 2020. Na realidade, há a possibilidade. O presidente da República tem a prerrogativa de emitir medida provisória. Porém, ela deve cumprir o que diz o artigo 62 da nossa Constituição Federal. Não é tão simples o presidente emitir uma medida provisória. Muitos juristas acham que o governo federal não pode viver de medidas provisórias, governar apenas através de medidas provisórias. Existem projetos de lei, existem decretos, outros atos do governo federal ou propriamente do presidente da República. Quem fala que agora depende do presidente da República, através de uma medida provisória, o pagamento do 14º salário, é porque desconhece totalmente como funciona tudo isso. Primeiro, como falamos, deve seguir o que diz o artigo 62 da nossa Constituição Federal. Mesmo assim, ainda há projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que versam sobre o 14º salário. Vejam, o primeiro projeto que existe é oriundo de uma ideia legislativa do advogado Sandro Lúcio Gonçalves, que está na CDH, Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Já se transformou em um projeto de lei. É tanto que o senador Paulo Paim é o autor deste projeto. Também existe um projeto para o 14º salário na Câmara dos Deputados, de autoria do deputado federal Pompeu de Matos. E há uma indicação da Câmara dos Deputados que está com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Além de tudo isso, existe a emenda número 48, que está para ser colocada na MP 1006, ou discutida, como queiram. É o menor caminho para se chegar ao 14º salário neste ano de 2020. Porém, nada impede que o presidente faça uma medida provisória, desde que cumpram todos os requisitos que diz a nossa Constituição Federal. Não é só dizer, eu vou lançar uma medida provisória e no outro dia já está lançada. O caminho mais curto no momento seria ou é a emenda 48 da MP 1006. Porém, se o Ministério da Economia, através do seu ministro Paulo Guedes, quisesse, ainda há um caminho mais curto do que esse, seria aceitar a indicação da Câmara dos Deputados, que já está com ele há bastante tempo. Então, como vocês podem ver, as pessoas não entendem como funciona tudo isso dentro do Congresso Nacional e já vai dizendo, vocês não vão mais receber o 14º salário, porque não dá tempo, porque agora só depende do presidente da República através de uma medida provisória. Criou-se moda no país tudo ser feito agora através de MP. Não é assim que funciona. Como falamos, para que o presidente da República edite uma medida provisória, ele segue o que diz a nossa Constituição Federal através do artigo 62. O presidente pode fazer, mas tem que seguir esses trâmites. Outra coisa importante para falar sobre o 14º salário é que o senador Paulo Paim, enquanto presidente da CDH, que é a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, quando acatou a sugestão legislativa que veio da ideia legislativa, ele tem ou tinha
conhecimento total de que existe dinheiro para isso, porque senão não se perderia tempo em tudo isso. O senador Paulo Paim é um parlamentar experiente. Ele sabe como funciona e ele não iria perder tempo e energia para lutar por uma coisa que ele soubesse que estava perdido. Se o senador Paulo Paim, que é um parlamentar de experiência, de respeito, diz que há dinheiro para isso, é porque há. Nós estamos em meio a uma pandemia, existe o orçamento de guerra. Porém, existe a má vontade. E como existe a má vontade de parlamentares, também existe o desconhecimento de pessoas que fazem vídeos dizendo agora só depende do presidente da República. Nada disso. Depende de muitos fatores. Em certos momentos não depende nem do presidente da República, porque o presidente não faz tudo o que quer. Ele tem que seguir a nossa Constituição Federal. Então seria bom para essas pessoas que espalham este tipo de notícia que pelo menos por uma vez lesse o texto constitucional. Leiam o que diz principalmente o artigo 62 da nossa Constituição Federal, que fala sobre isto. Eu não vou repetir mais, porque eu já falei isso em vídeos anteriores. As pessoas abrem a boca e dizem para a população: vocês não vão mais receber, como se fossem donas da verdade. Tem total desconhecimento como funciona. O caminho mais curto, pelo que se parece no momento atual, é através da emenda número 48. Porém, o governo federal, se quisesse, poderia agilizar ainda muito mais e sair até amanhã. Era só o ministro da Economia, Paulo Guedes, aceitar a indicação que saiu da Câmara dos Deputados, onde concede o 14º salário. Então vejam que existem vários fatores. E não inventar, porque isso é invenção da cabeça de pessoas que não entendem. Isto é claro que o presidente tem a prerrogativa de fazer. Mas dizer agora que esse 14º salário só sai se o presidente editar ou emitir uma medida provisória, apenas está mostrando um total desconhecimento de como tudo isso funciona. Abre a boca, diz um bocado de coisa sem nenhum sentido. O que eu quero dizer é que até amanhã, hoje mesmo, se o presidente quiser, ele pode editar esta MP ou uma MP sobre o 14º salário. Mas dizer que apenas por ele e depende exclusivamente dele o 14º salário para os aposentados e pensionistas neste ano de 2020, não é verdade. Nada disso é verdade. É um total desconhecimento. E o que a gente nota, ou está notando agora, é pessoas torcendo contra e dizendo: olha, tá vendo? Eu falei que não ia sair. Torcem para que o 14º não saia, para poder dizer: eu falei a vocês que não ia sair, tá vendo? Eu estou certa. Eu disse a vocês que não ia sair. Quer dizer, torcem, prejudicam tantas pessoas no país apenas para mostrar que estão certas. Essas pessoas não têm conhecimento, então leiam a Constituição Federal. Se o presidente quiser, ou o ministro da Economia, não precisa nem MP, medida provisória, é só aceitar a indicação que já saiu da Câmara dos Deputados. Há o projeto de lei que está no Senado Federal parado. Há o projeto de lei que está na Câmara dos Deputados parado. Há a indicação da Câmara dos Deputados que concede o 14º salário nas mãos do senhor Paulo Guedes. E há a emenda 48 que poderá ser discutida e colocada na MP 1006. Então não digam que tudo agora depende do presidente Jair Bolsonaro em editar uma medida provisória. Não é verdade. Nada disso é verdade.
Pode ser até que o 14º salário não saia este ano. Nós aqui nunca dissemos ou prometemos o 14º salário. Prometemos a luta, lutar por ele, e estamos lutando. Vocês estão vendo quase todos os dias nós falando sobre isso, nós comentando. O que acontece é que quando terminamos os vídeos, nós vamos para as redes sociais pedir, solicitar, enviar e-mail e não apenas torcer contra. Eu gostaria de saber se essas pessoas realmente entram em contato com os parlamentares, se elas pedem, solicitam ou ficam apenas agourando para que não saia o 14º salário e poder dizer, tá vendo? Eu avisei que não ia sair. O 14º salário pode não sair por vários motivos. E o tempo também é um deles. Mas não é só apenas o tempo, porque em termos de tempo há de sobra. Então tudo isso deve ser dito para que não se crie uma falsa expectativa. É claro que todos esperamos que o 14º salário saia. Todos, aposentados, pensionistas. É claro que existem pessoas que são contra, existem as aves agourentas para sempre desejar o mal e depois dizer, tá vendo? Eu estava certa. Não estão, de jeito algum. Então, antes de agourar tudo isso, entrem em contato com os parlamentares, peçam, batalhem e não fiquem apenas lendo notícias, por sinal muito mal lidas, para a população. Dizer que apenas agora fica na vontade do presidente da República emitir uma MP mostra um total desconhecimento de tudo. Existem outras maneiras. O presidente poderia, se ele quisesse. É claro que é prerrogativa dele, desde que cumpra o artigo 62 da nossa Constituição Federal. Então aí está, pessoal. Muitas pessoas entraram em contato com o nosso canal e nós resolvemos fazer este vídeo para dirimir de uma vez por todas essas dúvidas que ficam dizendo coisas sem entender para a população como se fosse verdade. E torcendo contra, agourando, para poder dizer, eu falei a vocês que não ia sair. Então, vocês viram que nós estávamos corretas. Isto é muito feio. Isto realmente é muito feio. Deveria torcer a favor. Ninguém aqui está mentindo, ninguém aqui está enganando ninguém. Nós estamos dizendo o que exatamente acontece no país, através das leis. Não é achismo, porque aqui nós entendemos como funciona. Aqui ninguém pega texto de jornal para ler mal lido, interpretar errado e colocar grilos, como a gente fala, na cabeça da população. Então tenham bastante cuidado quando vocês forem assistir esses vídeos e nem sempre acreditem em tudo isso. Pessoas mal informadas, pessoas que não têm nenhum conhecimento como funciona, abre a boca e diz, agora só depende do presidente da República. É claro que também depende dele, porque se tudo isso for votado e aprovado no Congresso Nacional, precisa da sanção presidencial. Então é necessário entender e não apenas abrir a boca, dizer muitas coisas sem entender e deixar as pessoas confusas. De uns dias para cá é só assim, não, tem que ter um milagre, porque se o presidente não fizer uma medida provisória, não é só torcer contra, ficar torcendo contra, para depois dizer, está vendo? Nós estávamos certas. Hoje é segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020. Muito obrigado a todos.